Para mim, essa é a seleção brasileira mais promissora dos últimos anos, mas também é uma seleção que apresenta problemas que pode custar uma Copa do Mundo. E o pior é que esse problema já apareceu diversas vezes, em jogos contra seleções mais fracas, contra seleções grandes e principalmente em momentos de pressão. Porque quando você olha peça por peça, jogador por jogador, o Brasil tem uma das melhores seleções do mundo. Então por que a seleção ela parece mostrar um futebol abaixo do que ela pode jogar? Porque sinceramente eu acho que a seleção ela chega como uma das favoritas para a Copa. Eu acredito que essa seleção de 26 ela pode ser até melhor que a seleção de 22. Jogadores se consolidaram mais, como o Paquetá, o Vini Júnior, o Rafinha, tem novos jogadores como o Endrick. E além disso, pela primeira vez durante muito tempo, o Brasil chega com o melhor técnico da Copa do Mundo. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o que realmente me preocupa na seleção do Ancelotti e se ele resolver esses problemas, o Brasil tem grandes chances de ser a campeã do mundo dessa vez. O Ancelotti passa para o Brasil uma sensação em que não se tinha há muito tempo, que é a segurança. Quando você tinha Dorival e o Diniz, eles queriam colocar um modelo de jogo em que o Brasil não conseguiu se adaptar. E com o modelo do Ancelotti, ele traz muita segurança para os jogadores da frente atacarem da maneira que eles gostam. Os jogadores parecem mais leves, mais soltos, mais confortáveis para jogar o futebol deles. E para mim isso é muito importante na seleção brasileira. E o Ancelotti ele está conseguindo tirar dos jogadores algo em que mais afeta o futebol deles, que é a pressão psicológica. Todos nós percebemos que quando o Rafinha, Vini Júnior entram para jogar com o Brasil usando a amarelinha, eles sentem uma pressão diferente. Eles não conseguem performar da maneira que eles performam nos clubes. Esse é o primeiro problema que eu trago para vocês. Ele tira o peso emocional do jogo. Tendo o Ancelotti como técnico da seleção, faz os outros jogadores serem abaixo dele. Nenhum jogador ali, provavelmente tirando o Neymar, ele foi melhor ou maior que o Ancelotti quanto jogador. Isso faz com que esses jogadores obedeçam mais às ordens do Ancelotti e assim joguem melhor coletivamente. E é aí que o Neymar também entra na história. O Neymar sendo convocado e possivelmente sendo titular ou um super sub, um reserva de luxo no segundo tempo, ele faz uma posição muito importante na mente dos jogadores. Ele tira a pressão deles serem os decisores das jogadas. Quando o Neymar está em campo, ele é o camisa 10 e ele é o principal jogador do Brasil. Ele tira o peso dos outros serem os protagonistas do time. Na Copa de 22, o Vini Júnior foi um dos destaques da seleção brasileira, mesmo não fazendo tantos gols, por causa que ele jogava solto, ele jogava leve, ele dava assistência, ele corria, ele driblava, por causa que o Neymar estava em campo. Quando a preocupação de ser o astro do time não está nos pontas e atacantes, eles jogam da maneira que eles mais são confortáveis de jogar, assim performando melhor. Na minha visão, o Neymar ele não é só importante no futebol, mas é importante coletivamente. Com o Neymar em campo, os outros jogadores jogam da maneira mais confortável que eles têm para jogar, assim performando melhor, fazendo o Brasil ganhar mais jogos. Com o Ancelotti colocando a tática dele defensiva no Brasil, ele resolve o segundo problema mais importante que impede o Brasil de ganhar a Copa, que é a compactação defensiva. Se vocês se lembrarem dos jogos em que o Brasil perdeu ou empatou contra seleções grandes e fracas durante esse período de preparação para a Copa, é visível uma coisa em comum entre eles: os pontas não voltarem para marcar e o meio-campo ficar completamente aberto. Naquele jogo contra a seleção da Argentina, os dois pontas pressionavam muito alto, os dois atacantes também pressionavam quase o goleiro, o meio-campo ficou completamente aberto. Com o Ancelotti comandando, ele manda os dois pontas voltarem e se compactarem, fazendo a dobradinha nos pontas e nos laterais que atacam. Isso é de extrema importância. O Brasil precisa se defender melhor compactamente e recuado, para assim aproveitar de espaço nas costas dos adversários e atacar com os contra-ataques. Foi dessa maneira que a seleção ganhou nos últimos anos e é dessa maneira que o Ancelotti vê que o Brasil também pode ganhar. Com a compactação do time, com os pontas voltando para marcar, o time ficando mais recuado e com mais jogadores defendendo, o Brasil tem sérias chances de ganhar essa Copa, por causa que quando jogar contra seleções mais difíceis, ele vai saber se defender melhor, coisa que com o Dorival e com o Diniz ele não tinha. Então o Ancelotti resolvendo esses dois problemas principais que a seleção sofre nos últimos jogos, isso me traz uma grande esperança que o Brasil pode ser campeão novamente. Isso porque, na minha visão, o maior diferencial do Brasil são as suas qualidades individuais que resolvem jogos. Como que o Vinícius Júnior pode ser um dos melhores jogadores do mundo no Real Madrid, mas quando vem para a seleção joga mal? Como que o Rafinha pode ser quase um bola de ouro pelo Barcelona, mas quando joga no Brasil joga mal? Como que o João Pedro faz 20 gols no Chelsea, mas só que quando vem para o Brasil, joga mal. O Brasil tem uma quantidade de qualidade individual impressionante. Eu acredito que seja isso que vai ser o diferencial do Brasil nessa Copa.
porque o Ancelotti ele consegue, com o Neymar também, juntar essa individualidade e jogar na coletividade. Então, para mim, o problema da seleção não é falta de talento, mas sim fazer os jogadores jogarem numa leveza e numa tranquilidade que nem eles jogam nos próprios clubes. E talvez eu acho que seja por isso que eu ainda confio tanto na seleção. Porque mesmo com esses problemas que são visíveis e que o Ancelotti ele tá arrumando nos últimos amistosos, o Brasil ele ainda tem a esperança de ser campeão por causa desses jogadores. Porque agora o Brasil ele tem talento, ele tem um treinador, ele tem jogadores decisivos, é só juntar tudo isso e botar pra jogo. Mas enfim, essa é a minha visão sobre a seleção brasileira de hoje. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o maior problema que vocês acham que a seleção brasileira tem hoje que pode ser resolvido pra gente ganhar a Copa? Então comenta aqui embaixo que eu quero ler a opinião de vocês e eu posso trazer isso num próximo vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo de análise de futebol e Copa do Mundo, já se inscreve e deixa seu like para não perder os próximos vídeos. E também dá uma olhada nos meus últimos 2 vídeos que eu comentei sobre a seleção e como o Ancelotti joga. Tamo junto!